Eu tenho aqui uma tabela apresentando os resultados da empresa José Aviamentos por loja, né, por filial, no ano de 2018. E os valores estão sendo apresentados em bases de reais. Então, onde eu tenho aqui 13.357, de fato são R$ 13.357,49. Então, aqui nesta coluna eu tenho as minhas lojas, nas cidades nas quais as minhas lojas se encontram: São Paulo, Recife, Salvador, Curitiba, Fortaleza, Brasília, Goiânia, Manaus. E os dados são de janeiro a junho do ano aqui que já mencionamos, 2018. Então, eu tenho aqui uma série de dados e eu quero fazer uma análise rápida. Eu quero ter uma... São muitos números, né? Então, eu quero aqui fazer uma análise preliminar, bater o olho e já ter uma ideia da evolução aqui de como os dados se comportam em cada filial. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui um recurso chamado de mini gráficos. E os mini gráficos são pequenos gráficos que eu posso colocar aqui do lado ou aqui embaixo da tabela para poder ter uma visão geral, uma visão rápida da evolução dos dados. É um recurso muito simples de se usar. Eu simplesmente vou selecionar todos os meus dados aqui. Eu não preciso selecionar as colunas, os títulos de colunas, nem os títulos das linhas. Simplesmente os meus dados. E aqui em cima, ó, eu vou aqui na opção Inserir. E perceba que eu tenho um grupinho de opções aqui em cima, um grupinho chamado mini gráficos. Então, eu tenho um mini gráfico de linha, de coluna e de ganhos e perdas. A gente vai vê-los um a um. Deixa eu clicar aqui no de linhas. E aí vai abrir uma caixa de diálogo aqui. Ele vai apresentar o intervalo de dados que nós já marcamos, né? Perceba que nós marcamos aqui, ó, da célula C4 até a célula H11. Então, ele já reconhece aqui que a gente marcou, ó, da C4 até a H11. Se eu clicar aqui dentro do primeiro quadrinho, ele já vai até acender aqui, ó, vai marcar aqui os dados que a gente já tinha selecionado. Só que agora, eu preciso aqui nessa segunda barrinha branca aqui, eu preciso dizer onde é que eu vou colocar meus gráficos, meus mini gráficos. Então, eu vou clicar aqui dentro dessa barrinha branca para informar ao Excel que os dados que eu vou apresentar, que eu vou informar, são aqui o local onde os mini gráficos deverão ser colocados. Você pode ler aqui, ó, escolha onde os mini gráficos deverão ser colocados. Pronto, aí eu vou selecionar, eu quero os gráficos aqui do lado, adjacentes à tabela. Vou soltar, vou clicar em OK. E automaticamente meus mini gráficos serão criados. Deixa eu só aumentar a largura aqui dessa coluna, onde os mini gráficos estão, para poder ter uma visualização melhor. E aí perceba que a gente já tem aqui um mini gráfico de linhas, onde a gente já pode acompanhar, ter uma ideia dos gráficos. Aqui na primeira, por exemplo, a gente já vê que os resultados foram meio que, nos primeiros meses, foram meio que uniformes, e aí ele deu uma subida e já para o final do semestre ele caiu vertiginosamente. Então, da mesma forma que a gente utilizou isso aqui com gráficos de linha, a gente pode fazer isso também com gráficos de coluna. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar dentro de um desses gráficos. Perceba que o Excel ele já reconhece o intervalo inteiro, né? Mesmo que eu clique dentro de uma célula só, ele já reconhece aqui o intervalo inteiro. E aqui em cima ele já me abre os menus aqui da opção mini gráficos. Então, tem diversas opções aqui. E se eu quiser mudar o meu tipo de gráfico, eu simplesmente vou aqui, ó, no tipo e mudo. Vamos escolher coluna. Ele vai me dar gráficos de coluna. Ou se eu escolher perdas e ganhos, ele vai me dar esse gráfico aqui, ó, que agora não está fazendo tanto sentido, porque o que acontece? O gráfico de perdas e ganhos, ele não vai te apresentar barrinhas, as barrinhas não vão ser, os tamanhos não vão variar de acordo com os valores dos dados. Perceba que no gráfico de colunas, no mini gráfico de colunas, as barrinhas variam de acordo com o tamanho dos dados que estão sendo apresentados, ó. Então, o segundo dado aqui, ó, 13.071 é menor do que o primeiro,
de 13.300. Então, a barrinha aqui é um pouco menor. A barrinha maior aqui é a quarta barrinha, que representa esse maior valor aqui, de 4.876. Então, no mini gráfico de colunas, você vai ter as barrinhas correspondendo, o tamanho das barrinhas correspondendo aos valores dos dados. Se você utilizar o mini gráfico, se você clicar aqui dentro e ele não chamar diretamente a opção mini gráfico aqui, é só você clicar lá em cima, mini gráfico. Já o de perdas e ganhos, ele não varia o tamanho da barrinha de acordo com os valores. Qual é o objetivo desse mini gráfico? É somente mostrar os dados que são positivos e os dados que são negativos. John, mas aqui eu estou vendo aqui na tabela que existem dados negativos. Como é que eu vou ver aqui os negativos, né? Onde é que eu vejo os negativos aqui no mini gráfico de perdas e ganhos? Perceba aqui, ó, que essas duas barrinhas aqui, a segunda e a terceira, representam aqui nessa linha essas duas células que são negativas. Então, elas estão para baixo. Essas outras estão todas para cima. Essas duas aqui estão para baixo, representando um valor negativo. Mas aí, realmente, ainda fica um pouco difícil a visualização. Então, como é que eu posso melhorar isso aqui? Eu clico em uma das células, o Excel já reconhece o intervalo inteiro. Ele não abriu para mim aqui, ó, mini gráfico, então eu vou lá e clico em mini gráfico. E aí eu posso fazer o seguinte, eu posso clicar aqui na opção ponto baixo. Se eu clicar em ponto baixo, o Excel ele já vai me dar os menores números. Ele não me deu aqui os valores, necessariamente, somente os valores negativos como vermelho. Ele me deu os valores menores. Perceba que nessa linha aqui, ó, Curitiba, qual é o valor menor? O valor menor é menos 5.423. Então, ele marcou em vermelho o meu número menor, que foi 5.423. Já aqui em São Paulo, por exemplo, eu não tenho valores negativos. Nesse caso, quando eu clico em ponto baixo, ele vai me dar simplesmente o meu valor menor, ainda que não seja negativo, que nessa série aqui de São Paulo vai ser junho com 11.564. Então, quando eu escolho a opção ponto baixo, ele vai me dar os valores menores, independentemente de ser positivo ou negativo. Da mesma forma, se eu clicar aqui em ponto alto, aqui em cima, ele vai marcar os valores maiores. Nesse caso aqui, ele marcou em vermelho os valores maiores, e aí vai contra o que a gente falou algumas aulas atrás, né? Vamos manter os dados intuitivos, ou seja, vamos manter as cores intuitivas. Vermelho, geralmente, é coisa ruim, azul é coisa boa. Então, eu quero mudar esse padrão de cores aqui. Como é que eu mudo? Aqui em cima, na ferramenta Estilo, na opção Estilo, eu tenho vários estilos, várias cores, onde eu posso alterar esses padrões aqui, ó. Perceba que aqui eu tenho o valor mais alto em azul e os demais em preto. Então, posso brincar aqui com as opções que o Excel me dá e ver o padrão de cores que fica melhor para mim. John, se eu quiser... Não, eu só quero diferenciar os negativos. Então, se você quer só apresentar, destacar os valores negativos, você vai aqui, ó, pontos negativos. Vai lá, clica dentro aqui, né? Vai lá no menu Mini Gráficos, opções, mostrar pontos negativos. Pronto, aí ele colocou aqui para mim, marcou só o que é negativo. Aí agora sim, eu quero os negativos em vermelho. Então, eu vou procurar aqui uma formatação que me dê os negativos em vermelho. Aqui. Pronto. Ah, John, mas aí eu queria também ter uma linhazinha aqui para dividir os negativos. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Para dividir os negativos, separar os negativos em cima, embaixo dos positivos em cima. Beleza. Então, vou lá em mini gráfico. Clico aqui em eixo. Mostrar eixo. Pronto. Então, ele acrescentou uma barrinha aqui, ó, que diferencia os positivos, que representa o eixo zero, né? O que tiver acima é positivo, o que tiver embaixo é negativo. E aí, se eu quiser alterar, eu só venho aqui em coluna. Agora eu tenho uma representação, na minha opinião, melhor dos dados, porque eu tenho
as barrinhas, né, do tamanho correspondendo o tamanho das barrinhas correspondendo aos valores dos dados. Então, vamos supor que você queira criar também dados aqui embaixo, né? Porque esses dados aqui esses mini gráficos que criamos até agora, eles estão representando os dados aqui na horizontal, os dados que estão nas linhas. Mas vamos supor que você queira também mini gráficos para representar os dados na série da coluna. Ou seja, em vez de eu querer tudo de São Paulo mês a mês, agora eu quero tudo de todos os meses, de todas as cidades, de todas as filiais, mas apenas em janeiro, apenas em fevereiro, apenas em março. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou selecionar meus dados aqui, da mesma forma que eu fiz. Vou lá em Inserir, Mini Gráficos, vou selecionar aqui Linha, e meu intervalo, escolha onde os mini gráficos deverão ser colocados, eu vou selecionar aqui embaixo, adjacente, ok, pronto, meus gráficos estão criados. Se eu quiser mudar depois, a mesma coisa, eu só vou lá e mudo o que eu quiser. Ah, John, mas esses gráficos são tão pequenininhos, qual é a utilidade prática disso aqui? Bom, a gente está usando uma tabela de dados bem pequenininha, né? São somente 6 meses e somente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filiais. Mas imagine que em vez de ter aqui somente 6 meses, não, né? 1, 2, 3, 4, 6 meses. Imagine que em vez de 6 meses, a gente tivesse aqui uma série de 18 meses, 24 meses. Em vez de 8 linhas, ou seja, em vez de 8 filiais, a gente tivesse aqui 30 filiais, 50 filiais. Então, quando a gente tem muitos valores assim, a representação gráfica ela ajuda a gente a ter uma ideia do comportamento dos dados. Não quer dizer que a gente necessariamente vai tirar a informação que a gente precisa daqui de cara, mas a gente consegue fazer uma análise preliminar das tendências e do comportamento dos dados em cada série de dados. Então, esse é um recurso que eu acho muito bacana no Excel, é fácil de fazer. Ainda tem uma dica aqui, né, um pulo do gato. Deixa eu excluir. Bom, você pode excluir diretamente a linha ou a coluna, ou você pode clicar aqui dentro da série de mini gráficos, vai lá no menu mini gráfico e vai aqui, ó, limpar mini gráficos selecionados. Aí ele limpa somente aquele que você selecionou. Agora, se você for lá em limpar e selecionar limpar grupos de mini gráficos, ele vai limpar tudo que você tinha feito. Só uma dica aqui para agilizar seu trabalho. Se você quiser selecionar tudo, vai abrir aqui, ó, uma caixinha aqui embaixo, bem pequenininha, que é a caixinha de análise rápida. Se você clicar nela, já vai aparecer um menuzinho aqui embaixo, você vai em mini gráficos, seleciona o mini gráfico que você quer e de cara você vai ter o seu mini gráfico pronto. Então é um recurso muito bacana, muito rápido de fazer e muito útil. Espero que você tenha gostado. Logo, logo a gente se encontra.